pessoal, vamos começar o assunto de concordância verbo-nominal, que consolida um pouco essas questões de sintaxe que a gente veio trabalhando juntos. Então, o que é que nós trabalhamos aplicadamente em sintaxe? Regência, crase e hoje a gente trabalha concordância. Tranquilo? Vamos ver, vamos visualizar toda essa parte de definição de concordância verbal, de concordância nominal, fazer as distinções entre as duas e visualizar quais são os pilares destas concordâncias quando a gente trabalha com o nominal, em que o foco central é o substantivo, e quando a gente trabalha com o verbal, em que o foco é o sujeito da oração. Tranquilo? Então vamos lá, vamos à definição de concordância nominal. Então, o que é que está escrito aqui? Concordância nominal ocupa-se da relação entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal. Aí eu quero saber de você, por que você acha que o substantivo está aqui destacadíssimo, em negrito, sublinhado? Porque, na verdade, o substantivo, ele é o núcleo desse grupo nominal. Todo mundo que vai girar em torno do substantivo vai concordar com ele, vai combinar com ele. É assim que vai acontecer com o artigo, com o numeral, com o pronome e com o adjetivo. E aí, eu queria chamar a tua atenção sempre para uma coisa. Se eu estou dizendo que o substantivo vai estar aqui no meio e eu vou ter ao redor, na órbita desse substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, combinando com esse substantivo, eu tenho que me perguntar, combinando como? Combinando de que forma? Combinando, flexionando-se em quê? Aí a gente vai se ligar, a gente vai se lembrar do que a gente viu lá na frente quando trabalhou substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, em que a gente viu que o ponto de encontro entre essas 5 categorias gramaticais é a concordância em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Tranquilo? Então, volta para o slide para a gente analisar mais algumas particularidades que consolidam exatamente isso que eu acabei de dizer. Olha o que eu te disse, um só adjetivo referindo-se a mais de um substantivo de gênero ou número diferente. Gente, essa é a nossa primeira norma em que nós vamos trabalhar juntos a concordância do adjetivo com o substantivo, mas os pilares foram calcados aqui, gênero e número. Então, eu preciso me lembrar de que pensar em gênero e número é pensar na flexão que eu terei aqui no masculino e feminino, singular e plural. Ok? Então, quando eu penso em gênero, masculino e feminino. Quando eu penso em número, singular e plural. Tranquilo? Aí, esse primeiro caso muito curioso diz assim, um só adjetivo referindo-se a mais de um substantivo de gênero ou número diferentes. Então, a gente precisa visualizar como é que tudo isso vai se comportar. Então, vem cá. Primeiro caso que merece nossa atenção. Quando vem, quem vem? Quando o adjetivo vem após os substantivos. Esse adjetivo concorda com o substantivo mais próximo ou com os dois substantivos. Para concordar com os dois, lógico que a gente tem que se ligar que essa concordância vai acontecer no plural. Tranquilo? Então, gente, quando eu disse o rapaz e a moça apaixonada, quem é o meu adjetivo? Apaixonada. Adjetivo. E eu fiz a concordância com moça, que é feminino singular. Isso é uma concordância obrigatória? Resposta: não.
é uma concordância facultativa, porque a gramática me diz que eu também posso dizer apaixonados. Sabe por quê? Porque eu tenho o substantivo rapaz somado ao substantivo moça. Então, se eu vou fazer a concordância com ambos os elementos, como aqui eu disse, essa concordância tem que ser feita no plural. Mas eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. Rapaz é masculino, moça é feminino. Então, se o plural é obrigatório, quem vai ser minha prioridade? Masculino ou feminino? Onde é que está a minha resposta? Masculino. Sabe por quê? Porque a gramática prioriza sempre aquilo que ela entende como genérico, como sendo a nossa priorização. Então, masculino mais masculino, masculino plural. Masculino mais feminino é igual a masculino plural. Feminino mais masculino é igual a masculino plural. E, por fim, feminino mais feminino é que, ainda bem, né? Sobrou alguma coisinha para nós. É feminino plural. Então, eu preciso entender isso. Quando eu vou concordar no plural, eu tenho que olhar se o gênero dos substantivos envolvidos aqui nessa história são gêneros iguais ou gêneros diferentes. Então, presta bem atenção. Quando o adjetivo vem depois, eu posso concordar com o mais próximo. Se o mais próximo estiver no masculino, feminino, singular, plural, estou nem aí. Concordo com ele porque me faculta essa concordância. Se eu posso também concordar no plural com ambos os elementos, aí eu tenho que averiguar qual é o gênero dos substantivos envolvidos. Então, se rapaz é masculino e moça é feminino, masculino mais feminino é igual a masculino plural. Porque, como os meus alunos têm o maior prazer em dizer, o masculino prevalece. As meninas não gostam muito dessa regra, mas eu tenho que falar, né? Então, se ligue. Isso vai ocorrer conforme nós acabamos de ver no nosso slide, porque o adjetivo apareceu pós-posto aos dois substantivos. Mas se ele aparecer antes, como é que a gente vai se comportar? Vamos dar uma olhadinha? Então, vamos lá. Observa, eu disse, quando vem antes do substantivo, concorda com o mais próximo. Então, note que aqui, ó, olha o que eu disse, olha o que eu tive obrigação de dizer. Antigos, postes e luminares. Então, se postes é o substantivo mais próximo e ele é masculino e é o quê? Plural, antigos também ficou no masculino plural. Eu queria chamar a tua atenção para uma concordância no feminino, porque às vezes a pessoa fica meio cismada com essa concordância. Então eu queria te dizer aqui o seguinte: se eu dissesse escolhi boa hora e local para o evento. Escolhi boa hora e local para o evento. Então, o que você notou? Hora não está no feminino? Feminino singular. Então, o meu boa que apareceu aqui foi imediatamente também para o meu feminino singular. Gente, eu não estou nem ligando para local que apareceu aqui. Eu estou diante de adjetivo no feminino singular, porque o substantivo mais próximo também está no feminino singular. Tudo bem? Ficou claro para nós? Então, vamos seguir trabalhando agora em cima do que nós chamamos de regra que envolve as expressões. E aí a gente se liga que em concordância nominal e em concordância verbal, nós vamos ter diversas expressões envolvidas
no nosso processo de construção de concordâncias, tá? Mas essa expressão é uma expressão importante porque ela é formada por um adjetivo. E a gente precisa notar que ela vai se comportar de dois jeitos, na dependência de quem? Do substantivo ao qual ela se refere. Então, ela pode ser genérica, mas ela pode ser específica, porque tudo depende de quem é o substantivo ao qual ela se refere, se ele é genérico ou se ele é específico, ok? Vamos dar uma olhadinha? Observa, então, que eu disse aqui para você, a locução, a expressão é preciso, eu disse é necessário e eu disse é proibido. Então, nota que se eu estou aqui diante do substantivo entrada, como vocês estão vendo aqui, vocês notaram que entrada veio completamente desprovido de artigo, de qualquer determinante diante de si. Então, se entrada é genérico, a expressão é preciso, é necessário, é proibido, formada de verbo ser mais adjetivo, ela vai ficar completamente invariável. Então, eu vou dizer blindado, que entrada é proibido. Entrada é proibido, não variei. Não varia por quê? Porque a entrada que está aqui não veio especificada. No entanto, se eu tivesse dito, a entrada com um elemento especificador, entrada fica pronto para receber o meu elemento, a minha expressão, a minha locução flexionada. A entrada é proibida. A entrada é proibida, tá? Entrada é proibido, a entrada é proibida. Então, vamos aos nossos exemplos aqui, em que a gente visualiza mais abaixo, quando se diz é preciso, masculino singular, álcool para limpar a mesa. Seriam precisos vários conferencistas. Gente, se conferencistas veio especificado pela palavra vários, automaticamente toda a minha expressão formada de verbo ser mais o meu adjetivo se flexionam normalmente. Então, queridos, somente solucionando isso na nossa cabeça. Se eu disser a entrada e usar a expressão formada de verbo ser mais adjetivo, eu vou dizer a entrada é proibida. E se eu disser entrada, eu vou dizer entrada é proibido, mesmo sabendo que entrada é feminino singular, mas desprovido de determinante, eu não posso flexionar meu adjetivo, ok? Vamos seguindo. Vamos lá. Eu disse aqui, estamos diante de palavras que são, na verdade, palavras adjetivas, tá? Toda vez que eu falar para vocês que nós estamos diante de palavras adjetivas, automaticamente eu estou te dizendo que essas palavras variam, que essas palavras se flexionam, ok, gente? Então, quando eu disse mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado, kit, tenho outras a acrescentar. Eu tenho a palavra apenso, que é uma palavra equivalente gramaticalmente à palavra anexo. Eu tenho a palavra leso, que é um adjetivo proveniente do verbo lesar. E toda vez que essas palavras aparecem, a concordância em gênero e número é obrigatória. Então, quando eu digo variam, variam em gênero e variam também em número,
ok? Tranquilo? Então eu disse seguem, no plural, anexos ou inclusos os documentos. Gente, eu vou colocar isso na ordem direta, dizendo os documentos, e aí você diz para mim que os documentos seguem. Ao dizermos os documentos seguem, você concordou o verbo seguir no plural, aí já é concordância verbal, com o seu sujeito que é os documentos. Mas se os documentos é masculino, plural, eu vou dizer seguem o quê? Seguem anexos, usando também o meu anexos no masculino singular. Documentos, anexos. Tranquilo, gente? Aqui eu disse, ó, lê comigo, muito obrigadas. Feminino, plural. Responderam elas. Eu só disse obrigadas para fazer a concordância do obrigadas com o pronome elas, que foi justamente quem proferiu a sentença. Aqui eu te disse, elas mesmas ou elas próprias fizeram o trabalho. Quem é o sujeito da minha oração? Elas, representada por um pronome chamado de pronome pessoal do caso, reto, que se vinculou ao mesmas, que você está vendo aqui, igualmente feminino plural, ou próprias, também feminino plural. Então, a concordância, tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número singular e plural, é uma concordância obrigatória. Aqui eu te disse, nós, plural, estamos quites com a Receita Federal. Então, o quites, que está aí, está concordando com o nós de maneira obrigatória. Então, queridos, nós visualizamos nesse grupo de palavras que são mesmo, próprio, obrigado, grato, agradecido, anexo, incluso, apenso, kit, leso. Há uma particularidade. Que particularidade é essa? São palavras rotuladas, entendidas como sendo palavras adjetivas, tá? E toda vez que nós dissermos isso em português, nós estaremos por tabela dizendo o quê? Que elas concordarão, tanto em gênero quanto em número, com o substantivo a que elas se referem. Isso é obrigatório. Tudo tranquilo? Podemos passar para o próximo caso, então. Vamos lá. Vamos olhar duas palavras que são palavras muito importantes para nós, que são as palavras bastante e meio. Essas palavras bastante e meio, elas merecem muito a nossa atenção, tá, gente? Vamos começar avaliando aqui a nossa palavra bastante, tá? E essa palavra bastante, ela pode sim ter uma função adverbial, mas também pode ter uma função adjetiva. Vamos começar pela função adverbial? Quando a gente diz, por exemplo, aqui, que o bastante, ele vai se unir, se juntar com um verbo. Então, nesse segundo exemplo que nós temos aqui, nós dizemos, estudei bastante hoje. Então, o nosso bastante, ele é equivalente a estudei muito. Então, o que eu fiz com o muito quando o vinculei ao verbo estudar? O que eu fiz com o bastante quando o vinculei ao verbo estudar? Eu estabeleci em relação ao verbo uma função tida, tomada como uma função adverbial, uma função de advérbio de intensidade. Então, observemos a diferença que ocorre desse outro bastante que está aqui, porque ele está junto da palavra coisa, e coisa é um substantivo, mas note que ele não variou. Não variou por quê? Porque coisa, que é um substantivo, também não variou. Então eu vou dizer, quando o bastante
equivale a muito ou muita, suficiente, nós teremos o bastante como sendo uma palavra inflexível, mesmo que ele aqui, ó, quando esteja junto de coisa, traga consigo uma característica de pronome indefinido. De pronome indefinido. Mas nota, se coisa que está aqui é uma palavra no feminino singular, o bastante também foi obrigado a se apresentar no singular. Tudo tranquilo, gente? Combinação perfeita entre as palavras, ok? Mas eu vou variar sim também o bastante, mesmo que a palavra bastante fique muito esquisita quando ela aparece no plural, tá? Quando ela foi equivalente a muitos ou muitas, ou ainda a suficientes, ok? Então, note que aqui quando eu disse fiz bastantes coisas, eu tenho a palavra coisas, que é uma palavra no feminino plural. Então, se bastantes foi obrigado a se relacionar com coisas, esse bastantes que está aqui não poderia deixar de aparecer igualmente no plural. Ok? Então, fiz bastantes coisas para tirar a prova dos 9 de que isso realmente está certo, você tenta substituir. Houve aqui a possibilidade de substituição por quem? Por muitas. Fiz muitas coisas em casa. Mais abaixo eu disse, estudei bastantes assuntos para o curso. Ai, professor, isso está muito feio, será que isso está correto? Tá, não tenha dúvida, porque daí você vai poder dizer para mim, estudei muitos assuntos. E a combinação que houve aqui foi uma combinação de masculino plural, tá? Assuntos masculino plural. Por isso que bastantes teve também que ficar no plural, mesmo que ele não se flexione em gênero. Tudo bem, gente? Ok. Então, nota comigo que essas foram particularidades que tudo tem a ver com a função que a palavra vai assumir dentro da oração. Ok, gente? Então, bastantes coisas foram feitas. É feio? É. Mas a gramática me obriga a dizer bastantes coisas. Porque coisas é o quê? Substantivo. Eu repito, tá na dúvida, troco bastantes por muitos ou muitas. Cabe muitos e muitas, então quem cabe? Bastantes, no plural. Cabe muito, muita, suficiente, então quem é que cabe? Bastante no singular. Tudo bem? Ok? Vamos falar agora, conforme a gente anunciou bem no iniciozinho desse trecho, sobre a palavra meio, que também às vezes pode ser palavra que não varia, às vezes é palavra que varia. Tranquilo? Vem cá. Olha só, essa palavra meio que a gente está vendo aqui, ela pode sim ter o sentido de um pouco. Se ela tem esse sentido, ela vai ser entendida como uma palavra de que natureza? Inflexível, invariável. Então, mesmo que Amanda seja uma palavra no feminino, eu nunca poderia dizer que a Amanda está meia pensativa. Gente, isso não existe. Se pensativa é uma palavra que tem função adjetiva, tá? Então, a palavra meio, isso a gente já estudou em outros carnavais, só pode ser um advérbio de intensidade, tá? Então, advérbio de intensidade. Queridos, todas as vezes que meio for igual
a um pouco, meio vai ser um advérbio de intensidade e automaticamente esse meio que está aqui nunca varia, ok? Então esse esqueminha, gente, tem que ser guardado por nós. Quando é que o meio não varia? Quando ele funciona como um advérbio de intensidade. E quando é que ele varia como advérbio de intensidade? Quando ele assume a função semântica de um pouco. Tudo bem? Agora vem para cá. Palavra meio, no sentido de metade. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter uma função adjetiva. Ele vai se acompanhar do meu substantivo, mas, mais precisamente, ele vai ser entendido como sendo um numeral, tá? Então, esse chamado numeral fracionário, que é uma palavra adjetiva porque se relaciona com o substantivo, fracionário tá? Ele sempre vai, não tenha dúvida, concordar com o substantivo ao qual ele se refere, tá? Então, quando eu disse tomamos meia garrafa de vinho, a palavra garrafa é uma palavra no feminino singular. Então, se eu coloquei aqui a palavra meio junto de garrafa, então automaticamente a palavra garrafa também vai ficar, a palavra meia, perdão, vai ficar no feminino singular. Quando eu disse estava a meio metro, gente, o que é que essa palavra meio significa? Significa metade. Então, se metro é masculino plural, automaticamente o meu meio também tem que ficar aqui, ó, no masculino plural. Então, percebe comigo, a palavra meio tem quantos sentidos que nos ajudam a identificar a sua função? 2. Primeiro, meio metade. Segundo, meio um pouco. Gente, menina nenhuma está meia cansada. Não é a metade que está cansada. A menina está um pouco cansada. Então, eu vou dizer que a menina está meio cansada e nunca meia cansada. Por causa, gente, dos relacionamentos estabelecidos entre a palavra meio e as demais categorias gramaticais. Tranquilo? Você vai notar com clareza que a palavra meio só vai variar quando tiver o sentido de metade, seja de maneira contundente, assim, objetiva, denotativa, seja de maneira mais figurativa, quando a gente diz, por exemplo, eu não sou uma pessoa de meias palavras. Por que eu variei? Porque palavras é feminino, porque palavras é plural. Então, se palavras, aqui, ó, palavras é feminino, plural, nada mais justo do que dizer meias palavras, ok? Então, feminino, plural para os dois, mas só é feminino, plural porque o palavras está junto do meias, porque o meias está junto de palavras. É uma relação entre classes gramaticais nominais. Tudo bem? No próximo bloco a gente vai concluir o assunto de concordância nominal e encabeçar o assunto de verbal. Até já!